Abram suas Bíblias, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Vou fazer só mais uma prece aqui, tá bom? Para que o Espírito Santo esteja tendo misericórdia, tá? Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Sabemos que é pela misericórdia, sabemos que é pelo Teu sangue, Pai, o sangue do Teu Filho. Pai, por favor, se manifesta que esse tema é um tema muito sério, muito forte. Pai, dê-nos concentração, dê-nos foco, não nos deixe dormir. E que o Senhor possa, por favor, nos ensinar para que os nossos lares sejam restaurados, para que essa obra seja finalizada. Por favor, Senhor, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. O texto bíblico diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse é o título do estudo dessa tarde. Não ignoramos os seus ardis. O que seria um ardil? Alguém sabe? É um engano, uma cilada, é uma artimanha, é uma armadilha. Queridos, nós temos inimigos. Efésios diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E se tem um núcleo que Satanás odeia e trabalha incessantemente, é a família. Por isso, ao qual vamos falar desse tema hoje. Não será simplesmente pelo tema em si, mas inserido no contexto da família. Ellen White, ela diz no Grande Conflito, a página 518, que Satanás ele vai tomar o assunto do pregador, viu? Ele vai ver o que o pregador está montando para falar. E depois Satanás trabalha nas vidas que necessitam ouvir tal tema, para que essa pessoa falte à casa de Deus, para que essa pessoa durma durante o sermão, para que o filhinho grite, chore. Ele trabalha com tudo, todas as áreas, todas as partes. Diz aqui na página 508 do Grande Conflito, que os ministros têm citado pouco Satanás em seus púlpitos, por isso que ele age com tão grande êxito. Ninguém fala dele, ninguém prega, ninguém ensina, e ele gosta disso. Já ouviu, aquela frase assim: não, é só tem que falar sobre Cristo, no púlpito é só Cristo. Queridos, o meu Cristo escreveu sobre Lúcifer. O meu Jesus pediu para que eu estudasse sobre isso. Então eu tenho que obedecer, acima de ter Cristo é obedecê-lo. Isso é ter mesmo, seria isso ter. Olha só o que a serva de Deus, ela nos fala assim, é importante e essencial que todos os seguidores de Cristo compreendam as artimanhas de quem? É importante, é essencial. Por quê? Olha só, o Salvador desejava que os seus seguidores conhecessem o adversário que tinham de enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos por seus ardis. Nada há que o grande enganador mais receie, mais tenha medo, que o familiarizarmos com seus ardis. É por isso que Cristo orienta o seu povo a estudar, conhecer os desígnios, os ardis, as artimanhas satânicas. Se nós formos ver com calma, dentro das 3 mensagens dos anjos, nós temos uma repetição de uma delas,
no quarto anjo de Apocalipse 18. E nessa mensagem de sai dela, povo meu, diz que Babilônia se tornou morada do quê? De demônios. Na nossa mensagem presente, há uma indicação para entendermos o porquê que Babilônia se tornou morada de demônios. Entenderam? Ela ainda diz: ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos na ignorância no que respeita aos seus ardis, tem eles vantagem quase o quê? Inconcebível. Ele age na sua casa, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, de maneira quase inconcebível. Quando você ignora, quando você não estuda, quando você não conhece os ardis dele. E diz que muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames da sua própria sabedoria. Muitas decisões que você e eu temos tomado em nossos lares, achando que somos sábios ou suficientes, na verdade podem ser sugestões do inimigo. E é por isso que não deram bom fruto. É ou não é? Muitas coisas do nosso lar não deram bom fruto. Por isso que o texto bíblico fala, né? Não te estribes no teu próprio quê? Entendimento. Não confies. Ainda diz mais aqui: os planos e ardis de Satanás solicitam-nos de todos os lados. Precisamos usar de grande cautela e investigar-lhe detidamente os desígnios. Queridos, olha, eu confesso que meu mais velho está com 16 anos. Mas, olha, eu penso nos meus mais novos, na questão do currículo da educação verdadeira. E deveria ter algumas coisas que Deus fala, estude. Uma delas é essa. Deveria ter uma matéria, desígnios do inimigo, Ruth. Deveria ter assim para os papais, as mamães. Porque está aqui escrito. Ela diz também no livro Educação, página 257, que a oração e a fé é um estudo, é uma ciência profunda, deveria estar lá. Oração e fé. Eu acho que, né, valeria a pena. Bom, agora a gente vai entrar então um pouco como que ele age. Então vimos aqui que a importância de estudar, de falar, de entender. Agora, como, aonde que ele age? A mente é controlada por Deus ou por Satanás. A vida revela isso claramente, que ninguém pode equivocar-se acerca do poder a que prestais obediência. Cada pessoa tem uma influência para o bem ou para o mal. Vossa influência está do lado de Cristo ou do lado de Satanás? O Senhor Deus, o seu Pai, ele atua na sua mente. A sede do homem é na mente dele. Satanás também, ele age na mente. Para isso precisamos entender um pouquinho sobre cérebro, um pouquinho só. Eu digo um pouquinho porque não é muito a minha área, mas eu precisei entender um pouquinhozinho para detidamente entender os desígnios de Lúcifer. Diz que Satanás bem conhece o material com quem tem a lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos, os quais os pontos mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um. Ele conhece bem o seu cérebro, ele conhece bem a fisiologia do seu corpo, ele prepara alimentos, vídeos, músicas, estímulos, para que você e eu caiamos nos seus planos. A gente tem falado muito lá na clínica da Serra, com os hóspedes, sobre lóbulo
frontal e o sistema límbico. A gente tem falado muito sobre isso e tem encaixado como uma luva, tanto para hóspedes adventistas quanto para não. Eles vão lá em busca de algo diferente. E quando a Bíblia fala muito sobre fronte, né, o selo de Deus na fronte, os salmos, né, Apocalipse 22:4 terão o nome de Deus na fronte, Deuteronômio 6 diz que os pais deveriam inculcar a lei na fronte. Eu creio que é uma indicação de Deus para estudarmos na ciência. Exatamente seria essa parte da fronte, e que ela é responsável. Daniel 12 diz que a ciência se multiplicaria. Mente, Caráter, capítulo 82, diz que a verdadeira ciência ajuda a conhecer mais a Deus. Então a ciência indica de uma forma clara que o lóbulo frontal é a sede da razão e da moralidade, comportamento, decisões, espiritualidade, moralidade, racionalidade são ali gerados pelo lóbulo frontal. Interessantemente, as pessoas depressivas, não importa a causa, elas têm uma diminuição significativa do fluxo sanguíneo e atividade do lobo frontal. Presta atenção, a parte racional do seu cérebro. Existe um fluxo de sangue correndo pelo seu corpo e pelo seu cérebro. Ela não é falar que o sangue é vida. A Bíblia fala que o sangue é vida. Isso é aquilo que você come se transforma numa vida boa. Não, um sangue ruim ou sangue bom, né? Lá em São Paulo o pessoal fala, isso aí é um sangue bom. Mas nós deveríamos ter esse sangue bom. E as pessoas que caem ali, elas têm as suas lutas depressivas por ressonância magnética. Foi visto que o fluxo de sangue nessa área diminui. As pessoas se tornam menos racionais, menos lógicas. Diferentemente do sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o que os médicos chamam também de cérebro emocional, aquela parte responsável. Não é isso, Cris? Se estiver errado, vocês ajudem, tá, pessoal? Controle da parte emocional, também relacionado com a memória, atividades sociais, sentimentos e os apetites, tanto alimentícios quanto sexuais. É o assunto que o Dallas está falando aqui toda noite. Problemas relacionados ao sistema límbico, depressão, ansiedade, memória, Alzheimer e entre outros. Deus, Ele fez ambas as partes. Uma parte não é ruim e uma parte não é boa. As duas são boas, foi feitas por Deus. Bom, é bom você ter um sistema límbico equilibrado. É bom ter certos medos. A Bíblia fala, teme a Deus. É uma mistura de respeito com medo. Ter medo de certas coisas é bom. Seu filho tem medo de andar em algo que ele possa ser que caia. Aquele medo gera o que nele? Segurança. O sistema límbico, responsável pelos sentimentos, Deus também tem sentimentos, né? Filipenses 2, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo. O Espírito Santo chora, ele fica feliz, ele se entristece. A Bíblia fala de sentimentos na mente de Deus. E Deus nos fez o que? A imagem dele. O caso é que na queda, as faculdades superiores, que ele mais chama, lóbulo frontal, razão, consciência, na queda, essa parte foi infelizmente subjugada pelas faculdades inferiores, apetite, paixão. Adão, por que ele come do fruto? A paixão por quem? Eva, por que ela come? O sentimento de querer ser como Deus. O sentimento deles, o sistema límbico deles, teve um aumento de fluxo de sangue maior que o lóbulo frontal. Isso não sou eu que estou falando. O que eu trago aqui é com base nesse livro de um doutor que vocês conhecem bem, todo mundo conhece? Dr. Neil Nedley. Não conhece? Ok. Dr. Neil Nedley,
é um doutor muito usado por Deus, adventista. Ele fez uma série há cerca de 10 anos no NASP, isso. Obrigado. Ele fez uma série lá de inteligência emocional fantástica, muito boa. Acho que tem uns 2, 3 vídeos dele. E ele fez esse livro aí, A Arte de Pensar, pela Unaspress. E nesse livro ele indica, por pesquisas médicas, que o fluxo de sangue nessas partes pode diminuir ou aumentar, dependendo de fatores causativos. Quais são eles? Olha só: estilo de vida, excesso de açúcar, traumas, principalmente na infância, excesso de telas, estilos musicais, medicamentos dos mais fracos aos mais fortes, estimulantes, drogas, nicotina, álcool, café e distorções cognitivas. Eu vi como uma distorção cognitiva. Eu confesso que lendo esse termo eu falava, o que é isso, né? Cognitivo. Aí eu fui na raiz do termo, aí ficou fácil. Vem do latim cognoscer, que é conhecer. Distorção do conhecimento. Por isso tem a TCC, o terapia cognitiva comportamental. Uma ferramenta da psicologia que visa arrumar, corrigir os pensamentos distorcidos. É isso que ele trata de uma forma mais ampla nesse livro. É fantástico. Esse TCC existe na Bíblia. Muitas vezes Deus fez isso. Por exemplo, em Lucas 24, quando aqueles dois discípulos, né, estavam andando tristes, e Cristo se põe ao lado deles, e eles começam a falar pensamentos distorcidos, errôneos. Aí Cristo lhes apresenta a verdade na palavra, faz uma terapia cognitiva comportamental, mostra-lhes a verdade. Os pensamentos foram arrumados, os sentimentos certos vieram. Agora eles não eram mais dois discípulos tristes, eles voltaram correndo para falar de Cristo, porque foi arrumado os seus pensamentos, sentimentos, comportamento e a reação fisiológica deles, que é o que a gente chama de psicossomatização. Começa na mente, atua no corpo e gera ou saúde ou doença. Vocês acham que Satanás conhece essas áreas do cérebro? Sim ou não? Conhece. É por isso que o mundo hoje está cada vez menos racional e mais emocional, porque esses fatores causativos estão invadindo o mundo há muito tempo. Tem uma certa história de um jovem chamado Phineas Gage. Quem já ouviu falar? Phineas Gage. Phineas Gage, ele viveu ali no século XIX, meados de 1825. Ele trabalhava em uma certa... Ele deixava o solo plano para que fosse feito ferrovias. Uma certa vez ele colocando pólvora ali, uma barra de ferro, né, enorme, ele socava aquela pólvora. Então agora que ele socou, e uma faísca explode aquela pólvora. E aquela barra de ferro gigante traspassa o seu olho e fere o seu lóbulo frontal. O cérebro, o crânio dele e essa barra de ferro está até hoje em um museu, que eu esqueci onde está agora, esqueci o nome. Se alguém lembrar aí, ajuda, tá? O ponto é que Phineas Gage não morreu, ficou vivo. Incrivelmente ele ficou vivo. Mas aconteceu algo interessante. Aquele homem que era moral, calmo, tranquilo, espiritual, ele se tornou agora um homem imoral, rude, bruto, grosso, descrente. Para a neurociência da época foi uma revolução aquilo. Eles entenderam de uma forma prática a importância da moralidade, da espiritualidade contida ali nessa área do cérebro. Satanás sabe disso há muito tempo, muito antes.
Ele conhece o corpo, conhece o cérebro. E ele está agindo com essas causas nas famílias. Excesso de tela, estilo de vida, as distorções do pensamento, papai e mamãe colocando trauma no filho, desde muito jovem. Filhos que crescem com traumas, que não se sente bem com o seu corpo, porque o pai falava assim, está muito magro, está muito gordo, está muito assim. As piores distorções do pensamento vêm na infância. E isso afeta a espiritualidade dos seus filhos pro resto da vida. Diabo, olha só o que diz aqui, ó. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar seu próprio princípio. Cada emoção e desejo, sistema límbico, tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência, lóbulo frontal. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido para a câmara de oração, seguidores de Cristo. Orai com fé e de todo o coração. Satanás está vigilante para enlaçar-vos os pés. Precisais ter socorro do alto, se quereis escapar de seus ardis. A reforma de saúde que Deus nos deu, reforma de estilo de vida, principalmente saúde mental, é o que eu tenho visto em falta. Eu tenho visto nesse pouco tempo. O nosso povo muda para o campo, para com carne, põe saia. Isso tudo é importante demais, é uma bênção. E busca a Deus e lê a Bíblia todo dia, ora. Saúde física, está indo bem. Saúde espiritual, está ali, lendo, buscando. Mas a saúde mental está em falta. A saúde mental ainda está em falta. A Bíblia traz um tripé. Lucas 2:52. Cristo crescia em sabedoria mental, estatura física e graça espiritual. Essas três áreas. As outras são ramificações. Social, emocional, são ramificações. A Bíblia traz esses três, pois é a revelação de Deus que é 3 em 1. Nós também somos 3 em 1. Quando você pega Mateus 4, você vê que Cristo ele ia pelas regiões ensinando mental, pregando espiritual e curando físico. E nas doenças, interessante, o texto diz ali, Mateus 4, 23 e 24, diz que o tipo de doença era das 3 áreas. Diz que tinha lunáticos mental, paralíticos físico e endemoniados espiritual. É interessante isso. Interessante como a Bíblia traz essa ênfase. E é o que a verdadeira educação prega, a harmonia dessas 3, a harmonia, não um mais exacerbado, como em um tripé. Você corta um dos pés, os dois podem estar do mesmo tamanho, mas eles são afetados, eles são inclinados para o chão. Não é interessante ver assim? Se a nossa saúde mental não estiver em dia, você não conseguirá alcançar o êxito nas outras duas da forma como Deus quer. Ok? Preciso de socorro do alto. Olha só o caso do irmão U. É difícil ela de ser resolvido. Olha só. Ele é como uma criança indisciplinada e mal educada. Quando se questiona a sua maneira de agir, em vez de aceitar a admoestação como uma bênção, ele permite que os seus sentimentos tomem conta da razão. Quando você é cabeça dura, teimoso, orgulhoso, o fluxo de sangue no sistema límbico aumenta e diminui no frontal. Você decide menos pela razão, decide pela emoção. Ainda diz aqui, e fica desanimado, não quer fazer nada. Não levanta a mão aí quem já viu pessoas assim. Não quer fazer nada. Por quê? Porque não aguentou a admoestação. Se não puder fazer tudo como deseja, segundo sua própria vontade, ele não quer participar em coisa alguma. Não tem se esforçado diligentemente para reformar suas maneiras, mas entrega-se a sentimentos,
O sentimento pode vir ruim. Todos nós somos tentados. Mas a pessoa se entrega porque ela quer, ela aceita. Ele se entrega a sentimentos obstinados que dele separam os anjos bons e convidam os anjos maus para estar ao seu redor. Tem uns textos mais para frente que você vai entender a clareza da ação diabólica utilizando os seus sentimentos. Vamos seguir em frente. Mas aqui vocês viram quão sério é de não ser humilde. O orgulho, eu sei, não sabe o que está falando, eu estou certo. Existe uma influência satânica. Está aqui escrito. Deus requer que domines os seus pensamentos e também paixões e afeições. Tua salvação depende de governar essas coisas. Já pensou nisso? Como assim, Léo? Não só pela graça. A graça, ela te capacita. O sangue de Cristo te capacita a aceitar o Espírito para que Ele te transforme. Ellen White, ela fala que é uma ação completa. É o santuário todo. É na cruz e o Espírito Santo te transforma, te habilitando. A justiça imputada e a comunicada, te habilitando ao céu. Quando você recusa dominar as afeições, as paixões, os sentimentos, você recusa o Espírito, ao qual Paulo disse mais de uma vez, que é o penhor da salvação. Quando Cristo vier, a única coisa que você vai ter que ter é o Espírito Santo. Ah, tem? Então sobe. Não tem. A paixão e a afeição são agentes poderosos, podem ser usados para o bem, como a gente disse ontem. A diferença do cérebro do pai e da mãe. A mãe tem mais essa parte, o que? Sentimental. E quando usa para o bem, cria o filho e a filha com muito amor. Por isso que não tem amor na terra que se compare mais com o de Deus com o que da mãe. Então a paixão e a afeição podem ser bons, mas se são mal aplicadas ou mal colocadas, são poderosas para causar tua ruína, deixar-te um infeliz destroço, sem Deus e sem esperança. Olha esse próximo texto aqui, ainda não é esse, mas olha só. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás acontece o quê? Perde o poder de controlar a mente. Por isso que o Espírito Santo, um dos gomos do fruto dele é o domínio próprio. Por isso que na escada de Pedro, quem já ouviu falar aqui escada de Pedro? Escada de Pedro, 2 Pedro 1, Pedro ele indica uma escada. Ellen White chama da escada de Pedro. Testemunho 6 ela fala isso. E é incrível, é um assunto muito interessante. E ela diz que subindo nela estaremos salvos no caminho. Deus, Ele julga cada um nas intenções. Mas essa escada é a da perfeição. Perfeição de caráter. E nos degraus, ou degraus, não sei como se fala. Degraus. Ok. Dentre eles tem o domínio próprio. Queridos, é no domínio próprio que nós vencemos. É aí que o Espírito quer te dar força. Só que tem que deixar-se, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição. Satanás quer te tirar do sério. Ele vem com coisas rápidas. Ele vem. Lembra Jó? Como é que foi? Vinha um e falava: caiu tudo a casa. O outro: caiu os filhos, morreu os filhos. Sabe, o diabo queria. Jó, nasci no sério. Deus me deu, Deus que hã? Obrigado. Você está sussurrando? Desculpa, meu querido. Isso mesmo, Deus me deu, Deus te deu. O inimigo. Isso aqui é um tópico. Isso aqui são tópicos do estudo sobre os desígnios. O inimigo se utiliza do quê?
intemperança, contenda, falsa alegria, da moda, imoralidade sexual, ciúmes, más suspeitas, egoísmo e disputa por posições. E ali do lado não dá para ler bem, mas são os textos. Eu vou citar só alguns textos aqui. Por exemplo, o demônio da intemperança. Ela fala assim, conselho sobre saúde, 609. O demônio da intemperança não é facilmente conquistado, possui força de gigante e é duro de ser vencido. Às vezes nós, com os nossos filhinhos, não comem carne, que bem, tal. Mas nós como pais, nós não ensinamos eles a comer o suficiente, eles comem além da conta. Isso é a influência de um demônio. Forte isso? É muito forte isso. Orientação da criança, página 261. Jesus pode nos ajudar a vencer o demônio da intemperança. Amém? Amém. Foi o que fez com Eva, com Cristo, é o que faz conosco. Ali também fala do demônio da contenda, lar adventista, página 106. Diz que se a lei de Deus é guardada no lar, o demônio da contenda fica para fora. Viu? Ele que atua. Apocalipse 12, houve contenda no céu. Ele que atua. Todas as brigas, toda a briga que você tem, se sai do controle, pode ter certeza, você abriu uma porta para o inimigo. Os nossos filhos, começou com aquela briga, ore. O esposo está ali, a esposa, você que está ali, ore. É a influência de um demônio. Aqui diz, página 508, grande conflito, diz que ele se intromete em cada compartimento do lar: banheiro, quarto, sala, cozinha, carro, vai lá dentro. Se intromete em ruas, igrejas, conselhos nacionais, tribunais, desmembrando famílias. A família foi desmembrada, tem a ação dele ali, tem o dedo dele ali. Abriu-se alguma brecha de um dos membros do lar. Existem outros e outros. Acho que eu queria. Bom, não vou achar esse texto agora. Deve estar aí, mas quando você estuda com calma, né? Daniel 2, a gente lembra bem. Daniel 2 e 7, né? Nós vemos o que? A estátua. E nós vemos animais que representam nações. Quando você pega o Salmo 118, é um salmo interessante, esse salmo. Lá para o verso 8, o texto fala assim, as nações me cercaram. Elas me cercaram como abelhas. Elas me empurram violentamente para que eu caia. Mas em nome do Senhor eu a destruí todas. As nações, ali do salmo, eu interpreto hoje para nós como os princípios que estão vindo desde Babilônia até o nosso tempo. Daniel 2 diz que a pedra, que é Cristo, quando veio, feriu os pés e foi destruído toda a estátua. Interessante que até a vinda de Cristo, por mais que os reinos passaram, os princípios ficaram. E é por isso que a besta de Apocalipse 13, ela traz características de leopardo, de urso, leão, pois os princípios estão ali. De uma forma simples, eu pus aqui alguns deles. Princípio da glutonaria, a música, você vê em Babilônia. Daniel capítulo 5 mostra isso. De forma intemperante faziam festas. Daniel 3, com a música, o rei incentiva a se prostrar. Medo-Pérsia, a história mostra o idolatrismo e o monetarismo cresceu muito com eles. E nós sabemos que um dos deuses da terra mais fortes é o Mamon, o deus do dinheiro.
Temos também a Grécia, que trouxe aqui os esportes, teatro, educação falsa, educação centrada no homem. O professor é quem sabe tudo. Do teatro veio as novelas, os filmes, Hollywood, desenho e Roma. E moralidade sexual, centralização, da onde vai vir o Papa, da onde vai vir. Então, tudo isso aqui não é à toa. Deus selecionou tudo isso para nós entendermos as nações que querem nos cercar. E Satanás se utiliza de cada princípio aqui para entrar no seu lar, para te destruir. Por isso que Deus está nos retirando a mente desse século. Renovai-vos pela renovação do vosso pensar. Não vos comprometais com esse século, com esses princípios. Não se conforme, lute contra isso. Olha, eu posso falar para vocês, o demônio da competitividade é um negócio que está no nosso meio. Eu cresci com esse infeliz. Esporte, queria vencer tudo e todos. Queria ser o melhor em tudo. E aí você se encontra com Cristo e Cristo fala: quer ser o maior? Quero, mas ser o menor. Ô Luiz, não bate. Se os seus filhos têm aula sobre isso, querer ser melhor o outro, vai dificultar a ação do Espírito em convencê-lo do contrário. Que no reino de Deus, quem serve que é o rei. O menor é o maior. O último é quem? É o primeiro. Satanás, ele vê que não pode ter grande poder, tão grande poder sobre a mente, quando o apetite é mantido sob controle, do que quando é tolerado. Ele opera constantemente para levar os homens a condescender. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia foi a perda do domínio próprio. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado pode haver real progresso. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário das almas dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Ah, Léo, mas eu sou vegetariano estrito. Meus amigos, tem muitas tentações apetitosas até para os vegetarianos. Fique esperto, porque está escrito lá, vai ler, vai entender. Os estimulantes estão ali, às vezes, vegano. Açúcar, branco, glutamato monossódico, tá lá, vegano. Cuidado, muito sério isso. Ele nos engana, é o ardil dele. Refreai o apetite, conservai sob o controle da razão, sistema límbico, lóbulo frontal. Alguns não querem nenhuma reforma porque consultam o paladar, sistema límbico, em vez da razão, lóbulo frontal. Deus requer que todo ser humano coopere com Ele. Essa condescendência fortalece as propensões animalescas e embota os mais nobres sentimentos da alma. A alimentação trabalha no cérebro dos seus filhos, nos nossos cérebros, embotando. Não há como ouvir a voz de Deus e entendê-lo. Impossível isso. Aqui, paixões sensuais. Sodoma, antes da imoralidade sexual, caíram na intemperança, na ociosidade. Ezequiel 16:49. Sodoma tinha a abundância de ociosidade de pão, ou seja, muita comida. Irregularidade no comer, beber e vestir deprava a mente. Deprava. Agora entra numa outra área, né? Os leitores de contos frívolos e empolgantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Vivem em um mundo irreal, cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, mesmo as historinhas bíblicas, de desenhos bíblicos. Tem um desenho bíblico, Léo, que são 3 cãezinhos que ficam falando e depois tem um fundo bíblico com Cristo. Seu filho se acostuma no mundo irreal. Aí quando ele ouve que a jumenta de Balaão falou, ele fala: mais um bicho que fala.
não vê a beleza do milagre do céu, se acostuma no mundo irreal. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte o gosto da mente, se tornando embriagado mental. Aqui está o vinho de Babilônia. Olha a embriaguez mental que ela fala. O amor pelas coisas sensacionais. Os pensamentos, vossos pensamentos, planos, desígnios são todos dirigidos no sentido de acumulação de coisa terrena. Vossa ansiedade, estudo, interesses centralizar-se-ão todos no mundo. As atrações celestes perderão a sua beleza. Vosso coração estará com vosso tesouro. Não tereis tempo para devotar ao estudo das Escrituras e da fervorosa oração, para que possais escapar aos ardis de Satanás. Foi o que o Dallas falou hoje cedo. Não tem tempo para Deus, não terá como vencer, perderá todas as guerras. É na oração, é na comunhão que o Espírito te prepara para a vitória. A menos que controlemos nossas palavras e temperamentos, nós somos escravos de quem? De Satanás. Todas as palavras de discussão, desagradáveis, impacientes, irritadas, é uma oferta sua satânica. O quê? Você já pensou nisso? No sábado o diácono passa com a salva, você oferta para Deus, né? Quando na sua casa você perde a paciência, grita com seus filhos, Satanás está com a sua salva ali, ó, e você está trintim, colocando oferta, porque não controlou o quê? O sentimento. Percebe que é do sentimento. Esse é o texto que eu gosto de ler. Esse texto é forte. Eu já li ele muitas vezes lá na Serra, mas não canso de ler. Presta atenção. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. Pensamentos com os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgais que como cristãos não vos é requerido restringir os pensamentos e os sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais a sua presença e o seu domínio. Se cederdes às vossas impressões e permitides que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, dúvida, lamento, achar-vos-ei então entre os mais infelizes dos mortais, e vossa vida se demonstrará um fracasso. Queridos, vamos com calma, esse texto é bem forte. O seu caráter é constituído daquilo que você pensa e consequentemente sente. O texto diz que como cristãos temos que restringir os pensamentos e os sentimentos, senão a influência dos anjos maus são tidas na sua casa e na sua vida. Quando você não controla isso, você está convidando a presença e o domínio. Quer ver? Exemplo? Saul. Exemplo claro. Saul estava com raiva, que Deus não queria mais ele como rei, e inveja, ciúmes, quem será o próximo rei? Os sentimentos de desconfiança, de dúvida, de lamento foram enchendo o fluxo de sangue no sistema límbico, além da razão. O espírito mal tomou conta dele. Davi teve que efetuar uma terapia musical, musicoterapia, uma harpa bem leve, bem calma. No toque da harpa, o fluxo de sangue foi entrando em equilíbrio, o sistema límbico foi sendo subjugado pelo lóbulo frontal, a razão foi sendo tomada conta em calma sujeição, o espírito mal saiu. Vocês percebem a importância de andar humildemente, como diz Miqueias 6,8, humildemente no Senhor? Os seus pensamentos, seus sentimentos, Satanás está ali vendo, querido, ele está só ali, ó. Quando você abriu brecha, ele, 1 Pedro 5,8, um leão está ali em volta. Quando você abriu brecha, ele entra com briga.
Às vezes essa briga pode ser o fim de um lar todo. Entende? Vamos caminhando para o fim já. O adversário, ele não tem permissão de ler os pensamentos. Sabia disso? Ele não pode. Só Deus pode. Mas é perspicaz observador. Presta atenção nesse texto. Acorda aí você que está com sono. Por favor, esse texto aqui é chave. E o diabo vai querer que você durma. Acorda aí, desperta. Ele nota as palavras, registra-as e adapta habilmente suas tentações, de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam em seu poder. Agora, presta atenção. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria o quê? Amém? Seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas especiosas tentações para adaptar o caso. Ele está de olho, o menino está ali pulando, girando, e você faz aquele semblante. Aí o diabo, aí que eu pego ele. Aí o diabo trabalha mais. Se você fosse calmo, tranquilo, está ali dentro na luta, mas orando a Deus. Filhinho, vem cá. Orando, respirando. Entenderam? As expressões faciais, corporais, das mãos, os olhos. Eu olhar assim, né? O marido fez algo, né? Que não gostou. Nós vamos dando expressões. O texto diz que se nós ficarmos tranquilos, calmos, mansos, ovelhas mudas. Entendeu? O diabo perde o poder dele, porque você está se sujeitando a quem? Ao Espírito. Pode falar, querido. Eu queria fazer um comentário sobre esse texto, porque nós temos muitos pregadores, até mesmo pastores, que mencionam a questão da oração, quando você deve se expressar e orar de voz alta, e ele diz que não tem importância, porque quando você ora, você abre o coração a Deus, né? E muitas vezes o inimigo ele pega isso e ele usa contra você. Então tem que tomar muito cuidado isso, porque eu já vi muitos falarem assim que o nosso Deus é um Deus que vence, um Deus que faz isso, é um Deus que o nosso Jesus é mais forte. Então às vezes você está se abrindo para o próprio inimigo. Esse é um tema que a gente fosse falar. Esse tema é um tema interessante, mas há ressalvas em orar na mente e orar em voz alta. Há um estudo, há versos. O próprio Cristo muitas vezes orava em voz alta. Então, mas a gente é um outro tema. Desculpa, não tem como falar agora. Mas bom, legal, a gente precisa, né, ter certeza de como a gente deve orar. Mas agora não teria como falar isso. Bom, as vossas pequenas divergências são ardis de Satanás para desviar a mente. Divergências que suscitam o espírito que combativo. Por isso essa briga. Vai para o campo, cidade. Pré-lapsariano, pós. Carne ou alface. Homeschooling ou escola. Ele quer gerar espírito combativo em nós. Eu estou certo, vem, vou te mostrar aqui na Bíblia. É a ação dele. Não entre em discussões, em brigas. A pessoa quer saber, está sincera, explica. Se uma outra pessoa quer falar, ouça com amor. Mas se for para combater qualquer tema, fuja disso. A linguagem fala que faz mais mal do que bem combater, discutir. Agora, conversar é uma outra coisa. É obra dele também, esse tipo de briga. Tiago 4, é o último verso aqui que eu vou ler, tá bom? Para a gente já chegar ao fim. Tiago, capítulo 4, o verso conhecidíssimo nosso aí, verso 7 fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Sabe o que significa ânimo dobre? Do grego dipsichos, significa mente dupla, mente vacilante. Um dia está feliz, está triste.
Tá calmo, tá bravo. Hoje quer Deus, hoje não quer. Hoje não come carne, amanhã quer um bife. Hoje homeschool, amanhã quer para a escola. No campo, quero voltar para a cidade. Não sabe o que é. Tiago diz: vós que sois de ânimo dobre, de pensamento duplo, de mente vacilante, limpai o coração. Limpai do quê? Dos seus sentimentos, dos seus sonhos, para os sonhos de Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o riso em pranto, alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É a única forma de vencer Satanás, é a resistência, é limpar o coração do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, deixar o eu morrer, a ponto do seu esposo, da sua esposa chegar assim, falar um monte para você, e você, achando que está certo, você silenciar, porque o eu já está morto ali. Diz que se tem alguém morto aqui, você pode bater nele, falar mal dele, ele não vai fazer nada. Vai ficar, pois é, a Bíblia fala, pra gente morrer. Morrer, sabe? Porque porque o que fizeram comigo não é justo. Ele mais fala, os meus direitos. Isso é orgulho, soberba. Se o seu mestre, que foi o mais santo dessa terra, suportou, o que dirá você, pecador e pecadora, o que dirá de nós? Temos que ser como ovelhas mudas também. Eu vou passar aqui até, aqui ó, única segurança é rejeitar com firmeza a primeira insinuação de Satanás. Resistência é êxito. A resistência precisa ser firme e imutável. Perderemos muito se resistirmos hoje apenas para ceder amanhã. Nossa única segurança está em não dar lugar ao diabo. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu gosto de exemplificar. Ó, eu estou sentado aqui, ó. O diabo, e aí, eu posso sentar? Aqui não tem lugar, não, para você. Não dá lugar. Ele vem com briga em casa e fala, não, aqui em casa não vai entrar briga. Palavras rudes, não, aqui em casa não tem isso. Não, isso. Alguém quer comprar algo que para comer que não. Não, você não pode entrar em casa. Desculpa, não é bom. São brechas. Raposinhas entram pelos vãos das cercas. Pequenos vãozinhos. Resistência. E a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. 1 João 3. Verso 8, aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Prática constante. Não há uma luta, não há uma resistência, não há uma queda. Provérbios 24 de 16 diz que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. A gente às vezes cai. Mas a prática, a constância, 1 João 3,8, do diabo. Duro isso, né, irmão? Mas está na Bíblia, querido. Se eu não falar isso, ai de mim, se eu não falar o que está ali, escrito. Ok? Palavra de Deus é o único meio que podemos vencer o maligno, é aquele pelo qual Cristo venceu, o poder da palavra. Mediante as fé nas promessas, o homem poderá ser libertado. Amanhã de manhã, 5 horas da manhã aqui no grupo dos homens, nós vamos falar das promessas, reclamá-las, entendê-las, vivê-las, obtê-las. Pensou você ter $1 milhão ali no banco, se não usar ele, dá-las. A gente tem muito mais que isso nas promessas, e nós não usamos, e o diabo ri da gente. O que ele tem mais medo? Que o povo de Deus desempeça o caminho para que Deus derrame o seu espírito. Esqueci de falar no início desse acampamento, Testemunhos para Ministros 508 diz que os acampamentos espirituais, as reuniões da igreja, são oportunidades determinadas pelo céu para derramar tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia. Amém. Vocês estão vivendo uma oportunidade determinada pelo céu de receber as duas chuvas. Amém. Bênção, não é? Pois é, mas o diabo tem medo que você desempeça o caminho para que Deus derrame essa chuva. Viu? Tem medo, treme nas bases, foge. Quando o povo, as portas do inferno não prevalecerão. Porta é arma,
de defesa na guerra. O diabo está se defendendo, nós temos que os dois pés na porta, pá! Tirar as almas que estão ali perdidas. Essa é a maior obra dessa terra. Viu? Último texto, nem todos. Esse é o último texto, Jefferson. Desculpa pelo tempo, querido. Deus te abençoe com paciência. Viu? Longanimidade. Último texto que vem da revista Saúde. Ó, Léo, o texto da Bíblia é demais, mas olha esse texto científico, que fantástico. Cientistas da Universidade de Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com esse estudo, a pessoa que tem fé vive 25% a mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física, mental, arterial, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. Vocês se lembram que nós lemos que quando não se controla os sentimentos, sistema límbico, o diabo vem com a sua presença, o seu domínio, lembra disso? E entendemos que o lóbulo frontal é onde Deus fala com a gente, dando a razão, nos levando a toda a verdade. Quando você ora e canta, você está levando fluxo de sangue para o lóbulo frontal, dando mais razão, discernimento e consciência para as suas decisões. Viu? E os sentimentos são subjugados. As emoções e paixões postas sobre domínio. Por isso a importância da sua comunhão. Por isso que Cristo, e eu encerro com essa parte do mestre. Por isso que Jesus, como homem, também passou por lutas. E no Getsemane, quando ele recebia os meus pecados, o sentimento dele foi muito forte. O sistema límbico dele estava queimando. Ele falou: Senhor, não estou suportando ficar longe do Senhor. Eu até entendo que eu estou aqui para salvar, mas eu não estou suportando. Eu quero, mas está uma luta. Sistema límbico logo frontal. Até que orando, a luta do fluxo de sangue, os demônios, os anjos, e Cristo, o Pai, o Espírito, ele falou: que se faça a tua vontade. E no Getsemane, Jesus venceu para que você vencesse. Amém. Como homem, ele subjugou os seus sentimentos e levou a vida dele para a razão, mesmo sem entender completamente, mesmo sem saber se ele ia sair da cruz. Ellen White diz isso, que o desespero foi tal dele, que ele não tinha certeza além da cruz, porque os pecados caíram sobre ele de uma tal forma, o esmagaram, que ele achou que não ia ter mais jeito. Olha isso, a luta mental, cerebral do seu mestre. Ele é o seu irmão mais velho, e hoje ele está diante do Pai com as mãos, e ele fala: Pai, perdoa o Léo, perdoa o Jefferson, eu ajudo, assim como o Senhor me ajudou a vencer, ajuda-o a vencer também. Amém. É nesse sentido que eu quero que vocês fiquem em pé, que a gente entregue então as nossas vidas a Deus. Então hoje nós entendemos a importância de estudar, conhecer e lutar contra os desígnios do inimigo. E entendemos também que nessa luta o Senhor te deu armas espirituais, não carnais, armas espirituais, para que você vença. Familiarizando-nos com Deus e sua